Vou tirar daqui porque eu mexo muito a mão e eu gosto de falar aqui. Oi, meus queridos amigos. Vamos fingir que nada aconteceu e eu não fiquei 2 semanas sem aparecer por aqui? Vamos! Uhul! Estou de volta aqui mais um dia. Não sei se você está aqui desde o meu primeiro vídeo, mas se você está, fico muito feliz que você está dando palco. Brincadeira. Mas fico muito feliz que você está aqui junto comigo nessa. Eu vou pedir desde já uma singela desculpa por esse reflexo verde no meu óculos. Por quê? Eu estou gravando um pouco tarde hoje, então eu não tenho a luz solar e hoje, de fato, não está sol, como nos outros dias. Então eu estou com a minha luz ligada diretamente aqui para a minha face. Fiquei pensando muito, muito mesmo em coisas diferentes que eu poderia fazer, a não ser ligar a câmera e falar. Mas eu sempre volto pro princípio de que o propósito pelo qual eu estou aqui é ligar a câmera e falar dentro da minha casa, enfim. Mas tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu prometo que no próximo eu vou tentar pensar em alguma coisa criativa. Eu pensei em fazer alguma coisa na rua, talvez. Mas, gente, eu tô trabalhando tanto que, meu Deus, eu só estou saindo pra rua para correr e para ir à igreja, graças a Deus. Inclusive, hoje esse é o motivo principal, se você viu o título desse vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência em estar se readaptando à corrida. Pra quem não sabe, mas eu sou uma corredora amadora. Bem amadora, gente, no nível mais easy possível da face da Terra. Porém, acredite se quiser, mas eu corro desde antes da pandemia. Lá em meados de 2018, 2017, eu já corria, né? Eu corria com uma assessoria presencial. E desde aquela época a corrida sempre foi muito difícil pra mim. Muito difícil no nível de eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco após cada treino. Sem exagero da minha parte mesmo. Eu tenho um BPM muito alto, então qualquer coisa, meu batimento cardíaco vai lá em cima. E a corrida é uma das coisas que faz e fez desde aquela época, mas eu me desafiar nesse sentido, porque eu já falei aqui, eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Então, se tem algo que me desafia muito e eu ainda não venci aquilo, eu não vou parar até vencer. E por isso que eu não parei a corrida até agora, porque eu ainda não venci ela e eu acho que eu nunca vou conseguir vencer ela na vida. Enfim, então desde 2018, lá 19, eu tenho esse meu relacionamento com a corrida, e desde lá eu venho correndo, né? Aí aconteceu a pandemia mundial, todo mundo em casa, ninguém podia ir pra academia, né? Porque eu fazia Muay Thai ainda. E foi a época que, meu Deus, não tem o que fazer, não tem pra onde ir, vou praticar um esporte que não depende de contato com outras pessoas, e daí foi onde eu intensifiquei ainda mais os meus treinos e a minha relação com a corrida. E na época eu corria com uma assessoria 3 vezes na semana, presencial, ok, foi indo. Fiz a minha primeira prova de corrida de 5 km, foi muito difícil, gente, mas assim, muito difícil mesmo. Até hoje eu fico pensando, falo, meu Deus, eu não sei como eu consegui. Enfim, eu nem lembro o tempo que eu fiz a prova, eu acho que eu tenho um registrado, eu vou colocar aqui se eu achar alguma imagem daquela época, mas faz muito tempo mesmo. Só que eu nunca fui de querer ficar fazendo prova. Eu sempre quis correr, porque a corrida de fato me desafia muito. Até aí, beleza. Foi passando os anos, eu saí do Muay Thai, porque eu sofri muito com a canelite, muito, muito mesmo. No nível de, nossa, eu fui no físio na época e eu quase chorei de dor, assim, era uma dor insuportável. E eu percebi, né, e o físio me falou, claro, que o Muay Thai tava intensificando isso. Porque Muay Thai, pra quem não sabe, mas tem muito chute, né, e o chute com a canela. E a corrida força a minha canela. Então eu tava sobrecarregando, daí eu tomei a triste decisão de diminuir os treinos de corrida na época e continuar no Muay Thai, porque é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Um dia eu ainda vou voltar a praticar. E na época eu fiquei no Muay Thai, depois eu saí do Muay Thai e falei, eu preciso da corrida. Eu preciso continuar fazendo algo que me desafia, enfim. E aí eu voltei pra corrida, né, e desde faz... Eu acho que um ano é alguma coisa que eu tô treinando certinho com o Rafa, que é o meu mesmo treinador daquela época de antes da pandemia. Eu sempre... Nunca fui de, como eu falei, de fazer muitas provas, enfim, mas eu sempre fui me desafiar. E sempre quando tu faz uma prova de corrida, não sei se você já fez, mas se não, eu recomendo muito, você automaticamente tem um objetivo. Então você treina pra aquele objetivo de uma forma muito específica. Então é muito legal quando você marca uma prova, porque daí você tem um alvo, você só não corre por hobby. Eu corro por hobby hoje na vida, né? As provas, elas vêm de vez em quando pra me desafiar e porque eu gosto mesmo dessa adrenalina, enfim. Então eu comecei a fazer algumas provas, eu acho que eu já fiz mais 5 provas só na vida, eu faço bem poucas. Eu tô te contando toda essa história da minha relação com a corrida pra chegar no contexto que eu quero falar do vídeo aqui. Aí eu comecei a treinar com o Rafa, ok, certinho, 3 vezes na semana, planilha. E o meu objetivo, fui muito sincera com o Rafa, eu falei, Rafa, eu quero melhorar o meu condicionamento físico. E eu quero ficar minimamente boa no meu conceito, porque, pô, eu corro há tanto tempo e eu nunca melhoro, eu nunca consigo ver o meu progresso. Então, ok. Aí tava treinando, falei, Rafa, eu vou fazer uma prova. Eu lembrei que eu fiz uma prova de 5 km, foi a prova da Polícia Militar. Faz, tipo, menos de 2 anos, assim. Eu acho, tá? Vou colocar aqui na tela
pra eu não ficar mentindo aqui no vídeo pra vocês. Mas eu fiz essa prova de 5 km e depois eu falei, Rafa, agora meu objetivo é correr 10 km sem parar. Porque meu objetivo sempre foi melhorar meu condicionamento físico e correr 10 km. E, gente, 10 km, eu acho que hoje em dia com o Instagram, eu não sei que tipo de conteúdo você consome, mas eu consumo muito conteúdo de corrida. E as pessoas acabaram menosprezando os 10 km depois que elas atingem outras distâncias. Mas, gente, 10 km é muita coisa. De todas as provas de corrida que eu já fiz na minha vida, a de 10 km foi a mais difícil. Porque o 5 é muita coisa também, muita coisa mesmo, eu não tô menosprezando o 5. Mas ele acaba rápido. Se tu, né, vai pra pauleira, ele acaba rápido. O 10 km nunca acaba, gente. Principalmente nas provas aqui em Floripa, porque geralmente 10 km tu passa a ponte. Então tu passa na ida, tranquilinho. Na volta, meu Deus, é um sofrimento absurdo. Enfim, eu fiz a minha primeira prova de 10 km, fiquei muito feliz. Atingi meus 10 km correndo. E daí foi esse negocinho, tipo, cara, eu quero correr mais do que 10. Agora que eu cheguei no 10, vamos mais um pouquinho. E aí eu fui indo. E o Rafa, ele é muito bom treinador, porque ele acredita muito em ti. E eu preciso de pessoas assim do meu lado, pessoas que acreditam no meu potencial. Porque às vezes tu não enxerga mesmo o teu potencial. Mas ter pessoas do teu lado que falam a verdade é muito bom. E o Rafa sempre foi falando, Bia, faz uma meia maratona. Bia, faz uma meia maratona. E o Instagram entrou num hype de meia maratona há 1 ano atrás, mais ou menos. Acho que nem isso, acho que um pouco menos. E eu falei, ai não, Rafa, tô vendo as pessoas correrem meia maratona, não é pra mim, tipo assim, não quero. Acho muito legal quem corre e admiro, porque o maior auge que eu tinha era os 10 km de sofrimento, então eu pensava, cara, 21 km eu vou sofrer o triplo, né? Tipo, se é difícil nos 10, imagina 21. Aí eu fiquei nessa, não, acho que eu não quero. Mas a vida foi passando, eu fui correndo 10, corri 11, corri 12, corri 13, corri 14. Daí eu falei, Rafa, quero correr uma meia maratona. Só que antes de decidir correr a meia, eu fui muito sincera com Deus. Eu falei, Deus, será mesmo que eu quero correr uma meia maratona pra atingir meu objetivo pessoal? Ou será que eu quero mostrar que eu consigo correr uma meia maratona? E fiquei nesse dilema por um bom tempo. Aí decidi, não, realmente eu quero provar pra Bianca, que fez aquela prova de 5 km aquela vez, que ela consegue correr uma meia maratona. Ok, decisão tomada, comecei a treinar pra meia maratona. Gente, eu considero que eu não tive uma vida muito sofrida, infância, adolescência, vida adulta, enfim. Mas o ciclo de meia maratona foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida em questão de esforço físico. Gente, foi tão difícil, mas eu acho que pra mim foi difícil por um plus. Eu fiz o meu ciclo sozinha. Eu tenho amigas que correm, amigas que são inclusive alunas do Rafa, só que elas moram um pouco longe da minha casa, onde elas treinam um pouco longe. Então eu não gosto de perder tempo com as coisas. Então eu ia perder tempo no trajeto, na ida, na volta, enfim. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer aqui mesmo meus longos, vou correr pelo meu bairro, vou correr pela BR, vou me arriscar, vamos ver no que vai dar. Então eu não tenho amigas que moram perto de mim, que correm onde eu corro, para acompanhar amigas, amigos, enfim, pessoas que vão correr junto comigo. Então eu corri todos os meus longos do ciclo sozinha, todos eles praticamente, né? Os que eu corri com as meninas, eu lembro que foi 1 ou 2 lá na beira-mar, tipo 12, 14 km, que é muita coisa, sofri muito, mas comparado ao que eu fiz sozinha, não chega nem aos pés. Não era coisa de eu estar fazendo 16 km sozinha, 15 km sozinha. O auge foi quando eu fiz 18 km em plena quarta-feira, 5 horas da manhã, sem fone, sozinha, eu e Deus. Gente, foi o treino mais legal que eu já fiz em toda a minha vida. Eu achei que ia ser o mais difícil. Mas enfim, venci o meu ciclo de meia maratona. Porém, na última semana, acredite se quiser, mas Deus sempre sabe do tempo certo para todas as coisas. Na última semana, no meu último treino longo, eu lembro que era 14 km, eu fiz num domingo. Quando acabou meu treino, eu falei, eu acho que eu não vou conseguir fazer a minha prova. Sofri tanto no ciclo, porque quando eu terminei esse meu treino de 14, eu comecei muito a sentir a minha canela. Mas era uma dor absurda. Tanto é que eu fui no culto domingo à noite e não conseguia ficar em pé. Então, enfim. Aí eu já comecei, o psicológico já pegou, né? Aí eu falei com o Rafa no culto, né? A gente frequenta a mesma igreja. E aí ele falou bem assim, Bia, eu acho que é emocional. Porque a prova já vai ser semana que vem. Eu falei, Rafa, provavelmente tem muito emocional envolvido. Mas assim, eu tô com muita dor mesmo. Eu não conseguia ficar em pé no culto. Era uma coisa que tava me preocupando, assim. Isso foi no domingo. A prova era no outro domingo. Só que eu tava num mix de sentimento, assim. Porque ao mesmo tempo que eu tinha treinado tanto, eu falava, Deus, eu não acredito que eu cheguei até aqui. E eu não vou conseguir correr essa prova. Eu sofri tanto nesse ciclo e eu não vou conseguir fazer essa prova. Então, enfim, eu tava muito frustrada, muito chateada. Aquela semana eu fui na físio e ela falou, olha,
Provavelmente foi a canelite que não tratou, né? Ela fez a liberação lá, doeu muito, muito mesmo. Falou, foi uma canelite não tratada. E assim, tu vai conseguir fazer a prova no domingo. Eu fui na Nath, acho que na quarta ou na quinta. Tu vai conseguir fazer a prova no domingo. Porém, depois da prova, tu vai sofrer muitas dores. Porque o teu corpo tá muito sobrecarregado. Porque durante o meu ciclo de maratona, eu fui moleca. Eu não fui na físio em nenhum dia. Eu não fiz nenhum recovery, eu não fiz nada, só fui na cara e na coragem. O meu corpo tava pronto pra fazer uma prova de 21 quilômetros. Mas ele tava muito cansado. Vocês me encontrassem, sério, no meu finalzinho do ciclo, vocês iam falar que eu tô sofrendo em casa? Eu tava tão cansada, sério, tão cansada, o meu semblante, assim, dava 9 horas da noite, tava caindo de sono, porque eu tava acordando muito cedo pros longos, enfim. E daí, naquela semana, foi provação pura, né? Eu falei, Deus, eu sei que eu vou conseguir fazer a prova, então só me ajuda a não ter dor. Fiz exercício durante a semana toda, fiz a liberação. Chegou o bendito dia da prova. Eu nunca vou me esquecer desse dia, gente. Dia 3 de maio de 2026. Eu corri 21 quilômetros, fiz a minha meia maratona tão sonhada, fui super bem, mais do que eu conseguia, assim, mais do que eu conseguia imaginar, mais do que eu tinha determinado que eu conseguiria fazer, porque eu tava com uma coisa também, né, eu sou um pouco tóxica comigo mesma. Então eu falava, cara, se eu vou fazer uma meia, eu não quero fazer mal feita. Então eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer a prova em 2 horas e 10. Era meu teto, assim. Foi bem melhor do que eu esperava. Eu fiz em 2 e 5 e alguma coisa. E foi muito legal, gente, a experiência de correr uma meia maratona, sério. Foi a melhor prova que eu já fiz na minha vida. Acredite se quiser, mas foi mais fácil do que aqueles 10 quilômetros que eu fiz. Acho que de todos os 10 quilômetros que eu vou fazer na vida. Enfim, eu gostei muito. 21 km foi a minha distância preferida pra fazer. Porém, no pós, gente, tadinha da bichinha. Vocês não estão entendendo a humilhação que eu passei. Acabou a prova, ok. Nos últimos 3... Outro dia eu venho só pra contar essa prova, porque tem muita história, assim. Nos últimos 3 quilômetros não chegava. Gente, não chegava, é sério. Eu tava vendo o pórtico, mas ele parece que eu ia correndo, ele ia mais pra trás, assim, era uma coisa absurda, enfim. Depois da prova, eu tive muitas dores, exatamente o que a Nath falou aconteceu. Eu sofri muito, muito, tive muita dor muscular, fui fazer recover. Eu não consegui voltar a correr depois, porque de fato a situação na minha panturrilha era muito crítica, principalmente na minha canela ali. Mas a minha panturrilha tava uma pedra, eu fui fazer recover, banheira de gelo, banheira quente, liberação, botinha, tudo que tu puder imaginar que existe pra liberar o corpo, eu fiz nessa semana. Eu falei, beleza, uma semana depois vou estar novinha, vou voltar pra correr. Gente, não voltei. Porque o meu corpo não se recuperou. Assim, eu sofri muito por conta dessa negligência que eu tive durante o ciclo de não ter ido na físio, de não ter liberado, sabendo que eu já tinha um histórico de canelite na vida lá, na época da pandemia, como eu falei pra vocês. E não consegui voltar. E eu tava muito mal, gente. Eu tava mal. Eu falei, cara, eu queria tanto fazer uma meia maratona. Consegui. E agora eu não consigo voltar a correr. Tipo, não faz sentido essa conta, né? Ok, fui na Nath de novo, tava sentindo muita dor no meu tornozelo direito, muita, muita, muita dor, eu tava mancando, assim. Tentei fazer uma semana de treino, claro, devagar, adaptado, né, falando pro Rafa o que eu tava sentindo, mas não consegui fazer. Eu falei, Rafa, não tem jeito, vou ter que ir na físio, e ele me aconselhando, né, Bia, vai na físio, vai na físio. Fui, fiz choque, fiz tudo, tentei ressuscitar tudo, fiz uma oração, ungi o meu tornozelo, porque eu sou uma mulher de fé, não sei se vocês sabem, mas eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu falei, Deus, por favor, eu só quero voltar a correr. Porque a corrida, ela tem um lado na minha vida muito expressivo, assim. Ao mesmo tempo que ela é algo que me desafia, ela é esse lado que, tipo, cara, eu só vou correr, sabe? É um hobby que eu gosto muito de praticar. E eu não tenho nenhuma cobrança no sentido de performance, nada no começo eu tinha, porque eu era meio noiada. Mas agora, gente, depois que tu corre há um tempinho, sério, tu vai aprendendo a filtrar, sabe? Ao ambiente que tu vive, enfim, as pessoas que estão ao teu redor. Então a corrida hoje pra mim, ela é onde eu de fato tô em paz, assim, sabe? Porque como eu trabalho em casa, faço tudo em casa, quando eu saio na rua, geralmente é pra correr ou pra ir à igreja, os 2 lugares que eu mais... Infelizmente, a vida adulta. Os 2 lugares que eu mais vou hoje em dia, né? A corrida, ela tem esse lugar pra mim de descanso nesse sentido, sabe? Da endorfina, do que tu sente ali no pós-treino. Então, eu fiquei muito mal nesse tempo que eu fiquei sem correr pós-prova. Foi mais de um mês que eu tava sem correr. E mais de um mês indo na físio, mais de um mês fazendo exercício pra fortalecimento. Todos os dias. Se você já fez exercício para fortalecimento de fisioterapeuta, você sabe que eu fui uma guerreira. Porque eu fiz todos os dias. Todos eles, sem errar um dia. Ainda estou fazendo, inclusive, porque eu ainda não recebi uma alta, né? Semana passada, tive alta pra correr. Ela falou, Bia, agora você está liberada pra voltar a correr. Gente, vocês não estão entendendo a humilhação que foi. Que está sendo, no caso, né? Porque eu ainda tô nesse período. Essa volta.
A humilhação no sentido absurdo, assim, no sentido de, meu Deus, eu nunca coloquei um tênis na vida e dei um passo na frente do outro. Gente, você desaprende a correr. É sério, o condicionamento físico parece que ele vai embora, que ele nunca te pertenceu, assim. Te contei toda essa minha relação com a corrida pra chegar no ponto desse vídeo. Então, se você está aqui até agora, muito obrigada. Eu tenho aprendido muito nessas semanas pós volta da corrida. Eu tô chamando de semana de reabilitação. Parece que eu sou uma ex-viciada em algo. Quão difícil e o quão de aprendizado eu tô tendo agora, quando eu voltei, é surreal. Porque automaticamente, quando você volta a fazer algo que você já fazia antes, você se compara com quem você era antes, quando você tava fazendo. Então, quando eu voltei, sábado passado, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas sábado passado, na minha cabeça é melhor explicar assim. Quando eu voltei, automaticamente eu queria botar força, porque eu queria comparar o meu treino com o que eu tava fazendo antes. Eu tava correndo muito rápido e longas distâncias. Só que quando eu voltei, gente, eu sofri num nível absurdo pra fazer 4 quilômetros. E eu falava, Senhor, não faz sentido. Eu quis fazer esse vídeo porque eu queria falar um pouquinho do que eu tô aprendendo nesse processo. E de fato, gente, quando a gente vai refazer algo, quando a gente volta pro lugar de onde a gente parou, nem sempre nós seremos a mesma pessoa. Eu acho que aí é muito legal e muito... Eu acho que correto a gente avaliar quem nós somos hoje, sabe? Quem você é agora. Não se compara com quem você era quando você estava fazendo aquilo, porque existiram muitas circunstâncias que te tornaram aquela pessoa. Da mesma forma que existem muitas circunstâncias que te tornam a pessoa que você é hoje. Então, automaticamente, a gente se compara com a pessoa que nós éramos antes, mas aconteceu tanta coisa no meio do caminho que provavelmente, se fosse outra pessoa no seu lugar, um amigo seu, enfim, você falaria pra ele, mas olha, não se cobra nesse nível, olha o que aconteceu contigo. Às vezes a gente se coloca nesse lugar de autocobrança, de perfeccionismo, enfim, de atingir metas que nós colocamos na nossa cabeça, com esse olhar de produção, com esse olhar de, sabe, de performance, de ter que ser igual e tem que ser da mesma forma, porque eu sei que eu já consegui antes. Ok, você já conseguiu, mas calma aí, aconteceu muita coisa no meio do caminho. Você se machucou, você às vezes se arrependeu, você tomou uma decisão errada. Então, a corrida agora, pra mim, ela tem tá tendo esse espaço nessa fase da vida, né? Daqui a pouco eu sei que eu vou me meter numa aventura de novo e vou entrar num ciclo, mas agora eu vou na físio antes, eu juro. Agora a corrida pra mim tá tendo esse ressignificado, assim, sabe? De não se comparar no nível de não ser saudável algo que é bom pra ti. Porque a partir do momento que a gente desconecta dessas coisas e começa a focar realmente, cara, mas por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque eu quero ser a Bianca que eu era antes? Ou porque eu quero, de fato, pegar tudo isso que aconteceu e, cara, mostrar pra mim mesmo que eu consigo continuar. E que não tem problema eu começar. Sabe? Que você não precisa automaticamente ser a pessoa que você era antes. Que tem um novo agora. E às vezes pra você agora é ser mais devagar. Às vezes o que você tem que fazer agora é correr distâncias menores. Aqui eu tô usando o exemplo da corrida, né? Porque foi o que aconteceu comigo. Mas isso em várias áreas da vida. Às vezes o que você tem pra fazer agora no seu trabalho é só continuar fazendo o que você tá fazendo. Às vezes não, às vezes você tem que se dedicar pra, sei lá, estudar mais, se empenhar mais, enfim, se arriscar mais. O que você tem que fazer agora é só continuar indo pra igreja toda semana e tendo uma vida com Deus. Não necessariamente se envolver em muitas coisas. Ou às vezes não. Às vezes Deus quer que você saia da sua zona de conforto pra começar a fazer coisas que você não se acostumado. Mas o ponto principal é que tudo são fases, sabe? E a gente é muito injusto quando nós nos autocobramos por resultados que nós tivemos em circunstâncias diferentes pelas quais nós não estamos agora. E é muito injusto da nossa parte fazer isso, porque provavelmente você não cobraria uma pessoa que está vivendo às vezes o mesmo que você, mas você está olhando ela de fora. Então imagina como Deus vê essa situação, sabe? Imagina como Deus te vê como filho. E olha pra você mesmo, sabe? No sentido de Deus. Que eu não extrapole a régua comigo, que eu não coloque uma régua lá em cima, porque às vezes eu vou até chegar no nível que eu tô colocando. Mas quando eu chegar, qual vai ser o propósito de eu ter chego? Sabe? Eu vou chegar por quê? Eu vou chegar porque eu queria chegar pra provar pra mim mesma que eu consigo, por questão de ego, ou não, porque realmente tem um propósito pelo qual eu tô fazendo isso. Eu já queria fazer esse vídeo, porque eu até postei no meu Instagram quanto que reaprender a correr tem mexido com o meu ego e com o que Deus tem me ensinado através disso. Que às vezes existem coisas que você vai fazer que, tipo, pra ti vai ser... Você vai, falando grosseiramente, tá? Você vai olhar que, tipo, cara, isso não foi bom. Mas pelo menos você fez. Sabe, pelo menos você deu esse passo, pelo menos você foi adiante, pelo menos você não desistiu. Em comparação a isso, eu tava tendo um tempo com Deus, faz um tempo, foi nessa época da corrida aí, de reabilitação. Parece que eu estou exagerando, né?
Qual foi a palavra que eu usei? Ah, esqueci. Acho que é reabilitação a palavra, não tô muito errada. Mas enfim, nesse meu tempo de voltar a correr, Deus falou comigo a respeito de, às vezes, nós acharmos que nós precisamos fazer tal coisa pra graça de Deus nos alcançar. Por exemplo, eu vou explicar e eu juro que eu vou te mostrar como que isso tá conectado com o que eu falei da corrida. Às vezes a gente acha que porque a gente tá fazendo tudo certo, ou porque a gente tá na intenção correta, ou porque a gente tem boas intenções, ou porque, enfim, nós estamos sendo boas pessoas, Deus automaticamente tem a obrigação de nos abençoar e Deus automaticamente tem a obrigação de abrir as portas, porque olha, Deus, eu não estou fazendo nada de errado. Mas a vida com Deus nunca vai ser sobre o que nós somos bons fazendo ou não, mas sempre vai ser sobre o quanto Ele é misericordioso e Ele só faz porque Ele tem graça. E a graça de Deus nos alcança, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas a graça de Deus nos alcança porque ela é a graça de Deus. Então, óbvio que você tem que cuidar do seu estilo de vida, óbvio que você tem que ter uma vida com Deus, mas isso não se encaixa num checklist religioso que você tem que cumprir, e somente se você cumpre ele, Deus fala contigo. Somente se você cumpre ele, Deus faz coisas na sua vida. Quando você tem vida com Deus, você começa a entender, quando você tem um Deus presente, não um Deus de socorro, não um Deus de recado, você começa a entender que tudo que você faz, os sucessos que você tem, não é porque você é bom naquilo, mas é porque a graça de Deus se renovou sobre a sua vida e você conseguiu, de fato, fazer aquilo dar certo. Você conseguiu, de fato, viver essa experiência. Eu queria falar essas coisas hoje, que são coisas que eu estou vivendo. E, ao mesmo tempo, eu tive que reafirmar algumas convicções em mim nesse período também. Uma delas foi sobre o canal, uma delas foi sobre a minha presença aqui. Porque a gente fica pensando, ai, quando eu tiver uma coisa muito legal pra falar, eu vou falar e uau, isso vai ser muito demais. Mas às vezes vai ser demais só pra mim. Só pra um patamar que eu criei na minha cabeça. E não tem nenhum problema, né? Eu acho que é muito importante nós termos ambições para fazer as coisas, mas eu acho que acima delas precisa estar a nossa obediência a Deus, e acima delas precisa estar a nossa humildade em servir a Deus. E esse é o ponto-chave principal, e eu me despeço com essa. A gente nunca vai ser bom o suficiente para merecer a graça de Deus, mas Deus sempre vai ser bom o suficiente para dar a graça dele para as nossas vidas. A gente nunca se esqueça que só o fato de você ter acordado hoje, de você ter respirado, significa que Deus não desistiu de você, e Deus te deu mais uma chance para viver a vida que ele tem para você. Então que nós possamos ser transformados por Deus e conseguir enxergar nas pequenas coisas da nossa vida ele. Às vezes é num treino que você faz, às vezes é num almoço, às vezes é num trabalho, às vezes é numa conversa, às vezes é em algo que você assiste, algo que você lê, mas que nossos olhos estejam abertos para conseguir enxergar a graça dele nas nossas vidas. Me despeço com essa, muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, significa que eu venci mais um dia, Bianca, você merece mais uma estrelinha. E pro próximo vídeo, eu juro que eu vou tentar fazer algo na rua, algo diferente, enfim. É outra dinâmica, não sei ainda, eu tô pensando. Mas um beijo, nos vemos na próxima e me conta aqui o que você achou sobre essa loucura que eu compartilhei e se você conseguiu extrair alguma coisa de boa nela, tá bom? Tchau!